Mas é verdade, ontem todos foram surpreendidos, né, pela operação da Polícia Federal na fase 3 da Operação Ptolomeu, que iniciou em 2021, né, onde se investiga aí supostas irregularidades, crimes praticados pela cúpula do governo do Acre. O governador tratou de emitir logo também uma nota, como ele fez em 2021, você lembra, né? Tentando já ali... acho que, na verdade, ele partiu como sempre fez. Está aberto o governo, eu estou aberto, está aqui, o que precisar está aqui. E o Gladys sempre coloca nessa posição, né? Mas, de qualquer maneira, foi grave, porque teve... É muito séria, né? Muito séria. Secretários do primeiro escalão foram afastados. Outros servidores também, de menor escala, também. Bens, em cerca de 120 milhões, foram bloqueados, né, pela Justiça, foram sequestrados pela Justiça. Agora é aguardar o desdobramento. O Crica comentou na coluna dele hoje que uma das situações que ele considera até preocupante, que um desembargador aposentado comentou com ele, porque ele conhece do métier, é de que a apreensão do passaporte, né, o pedido do passaporte para impedir isso, segundo o desembargador, seria um sinal de que poderá vir outras medidas, né, mais drásticas. Mais drásticas, mas não aconteceu na primeira nem na segunda fase, na terceira ninguém sabe. Está todo mundo nessa expectativa, Badaró. Até porque ninguém sabe qual é a verdade dessa história. É isso que eu queria pontuar, porque assim, a gente precisa, e jornalista eu acho que tem esse papel, não pode ser nem defensor, que nós não somos, nem promotor para acusar. O que a gente tem que ver à luz dos fatos. Até porque, e aí eu não estou dizendo que o Gladson, a sua cúpula é honesta ou desonesta, mas a gente tem um episódio recente, quando eu digo recente historicamente no Acre, que é o G7. Se fez um alarde, se condenou todo mundo e faz parte, né, de quem é da oposição condenar agora o Gladson, quem é da situação que condenava lá atrás está fazendo a defesa, isso faz parte do jogo político. Mas quem é formador de opinião, como nós somos, em um site da Dimensão, tem muito cuidado. É uma investigação que aponta para uma série de irregularidades muito graves, como você acabou de pontuar. Estamos falando de apreensão de passaporte, que é quando se faz isso, é porque há na cabeça de quem deu essa determinação do risco de fugir, a apreensão de bens milionários, mas é preciso esperar o desenrolar disso. A gente não pode nem inocentar ninguém, nem condenar ainda neste momento, né? Até porque isso é um papel da Justiça. Badaró, quando estourou a Operação G7, eu era deputado estadual, líder do governo. Só. Eu peguei a onda de frente, eu peguei a tromba d'água para arrebentar. Tanto é que os prejuízos políticos que isto me causou foi incalculável. Agora, quando surgiu de manhã cedo, 6h30, Polícia Federal, na casa de empresário, na casa de não sei de quem, de secretário, afasta todo mundo e tal, eu fui para o gabinete do governador. Quando eu cheguei lá, ele disse, não procede. E eu tive que fazer a defesa. E é difícil, era o seu papel, nesse momento agora, eu quero ver quem é aliado mesmo da base, meter a tromba e fazer a defesa. E eu fiz a defesa do governo em relação à Operação G7, e fui massacrado. Está defendendo bandido, está defendendo ladrão e tal. Tanto é que eu estou fora desse processo aí, já há muito tempo da política, eu estou no jornalismo e voltei, graças a Deus. Mas é uma situação muito difícil. E depois o que aconteceu? A Operação G7 simplesmente evaporou. Não havia provas. A própria Justiça Federal arquivou porque não havia prova nenhuma. Aí, como é que ficam as vidas? Por exemplo, essa agora, Tiago Caetano, um exemplo, pode ser o próprio governador, pode ser o diretor do Acre, um secretário qualquer. Eu me lembro de Gildo César, de Wolvenar Camargo e de outras pessoas que a gente conhecia a integridade dessas pessoas. Que foram taxadas, outra coisa. De corruptas. De ladrão, né? Ladrão. Essa era a Olha, palavra o Tiago usada, Caetano, né? Agora, não tem ninguém em sã consciência que acredite que o engenheiro do DENIT, Tiago Caetano, esteja envolvido em qualquer irregularidade. Não dá nem para acreditar isso. Eu ia chegar nesse ponto, você se antecipou, mas o Tiago Caetano é um golpe duro, além dessa coisa que vamos dizer, ninguém vai inocentar nem culpá-lo, claro, esperar a investigação. Esperar a investigação, mas o Tiago era, vamos dizer que o
o quarto árbitro estava com a placa com a camisa dele para substituir, para entrar no DENIT como DENIT titular. com 600 milhões de orçamento anunciado pelo governo federal. Que é outro DENIT do que, por exemplo, o Carlos Moraes pegou ao longo dos últimos anos, né? O Carlos pegou sem dinheiro nem história do DENIT. Sem dinheiro nem para água, né? Tá aí a imagem do Thiago Caetano. Deve agora, com tudo isso, vai com certeza ficar sem essa, pelo menos enquanto não tiver o resultado dessa investigação, vai ficar sem o comando do DENIT, sem dúvida nenhuma, né? É o que a gente vê, né? Agora, em relação ao governo, é aguardar, não resta. Os advogados estão reclamando que não têm acesso aos autos do processo para poder fazer a defesa das pessoas. Isso é um caso grave que se originou com a Operação Lava Jato, padrão. Porque a Operação Lava Jato foi o maior espetáculo brasileiro e alcançando países do mundo todo. O maior escândalo de corrupção. Teve corrupção no governo? Teve. Claro que teve corrupção. Tiveram que devolver dinheiro. Cunha, os diretores da Petrobras, existe Paulo. Existe algum governo que não tenha em menor ou maior escala? Não. É impossível alguém querer me convencer de que não tem, as prefeituras do Acre não tem problema de corrupção. Em menor ou em maior? Não existe escala, não existe essa menor possibilidade, porque é da natureza. É da natureza humana. Aí é um lado que a gente vai entrar que é... E até porque quando a gente fala em corrupção, a gente está falando não é só desvio de milhões. Um cidadão que, por exemplo, que desvia uma saca de cimento... Que pega um presente da Arábia Saudita, como o presidente Bolsonaro pegou agora. Você pode amar o Bolsonaro, ser fã do Bolsonaro, mas o que ele fez não é certo. Não é legal, né? Não é legal, não é certo. Ele não pode... Um funcionário público, Badaró, e tem muitos me ouvindo, não podem receber presentes de ninguém. A pessoa que trata do IPTU na prefeitura, ou que trata de qualquer área, eu não posso chegar lá e levar para ela um vinho, levar para ela bolo. Isso é corrupção. Imagina um colagem de 16 milhões de reais, quase nada, né? É isso que eu tô, entendeu? Então, essa situação, a natureza... infelizmente, o Brasil é um país hoje onde a corrupção está avançando. Houve tentativas políticas de desarticular a Lava Jato. O juiz que substituiu o Sérgio Moro, foi o que ele disse? Eu não vou ser coveiro da Lava Jato. Eu não vou ser o coveiro dela, vai continuar aqui. Então, tem muita coisa a ser investigada. Agora, é incrível e lamentável a Lava Jato no Paraná, quando o Ministério Público e o juiz Moro estavam agindo politicamente. Tanto é que a maior vergonha foi ser ministro do Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro, abandonou o Bolsonaro, depois voltou para apoiar o Bolsonaro. Quer dizer,